Fala, pessoal! Estamos começando aqui o nosso primeiro podcast do César, uma ação que a gente está trazendo aqui como uma novidade para nosso time que gosta de inovar, que gosta de estabelecer conexões. Estamos rodando aqui o nosso piloto, então convidamos para você começar a nos seguir nessa iniciativa do nosso podcast, essa série que está trazendo aqui sobre capital humano. Se você é novo por aqui ou não trabalha com a gente, vale contextualizar que nós somos o César, um centro de inovação que há mais de 2 décadas forma pessoas, potencializa as estratégias digital de diversas organizações. Nós temos muita experiência na construção de produtos e serviços pensados para o mundo complexo e digital. Por isso, decidimos começar esse podcast. Esse é um espaço feito, então, por e para aqueles que constroem diariamente o César, onde a gente traz pessoas interessantes para puxar conversas sobre temas quentes do mundo da tecnologia, que podem afetar o nosso dia a dia. Nosso podcast, então, vai ser dividido em séries, e a primeira delas é sobre essa área que eu adoro particularmente, porque eu estou inserida aqui nela, que é a área de capital humano, e o impacto dessa área na estratégia do César, iniciando nesse primeiro episódio. No programa de hoje, então, a gente vai falar sobre a transformação do RH para o HR Tech. Qual a diferença do RH tradicional para o foco em tecnologia? Quais os maiores desafios que nós enfrentamos? Como isso afeta a experiência de quem trabalha no César? Isso e muito mais no nosso primeiro episódio. Bora, Dali? Vem que tá massa! Já tô curiosa pra saber essa vida. Boas-vindas aqui para vocês, meninas. Prazer imenso para mim estar começando esse primeiro episódio da nossa série do podcast. Eu sou a Paty, faço parte aqui do time de Capital Humano. Eu sou psicóloga, atuo na área de Talent Acquisition, eu sou a líder dessa área e sou apaixonada por Harry Potter. Então, a gente está aqui trabalhando em conjunto, né, nessas nossas conexões pessoais e também de trabalho. Estou aqui com as minhas 2 líderes. Veja que responsabilidade ter começado aí logo com essas 2 pessoas de nome de peso no mercado, que é a Carla Godoy, a CEO do César, nossa Chief Operations Officer, e também a Dea Queiroz, que é a minha líder direta, Head de Capital Humano. Meninas, sejam muito bem-vindas. É uma honra para a gente estar aqui com vocês. Oi, obrigada, agradecer aí o convite. Queria dizer que é meu primeiro podcast, tá? Então, estou inaugurando aqui. Estou um pouquinho nervosa, mas vamos que vamos. Paty, você me apresentou. Eu queria dizer só uma curiosidade sobre mim, sobre a minha história no César, né? A gente vai falar sobre capital humano, mas eu tenho 19 anos de César e minha formação, eu sou economista. Toda a minha formação foi muito mais ali na área financeira. Trabalhei durante, acho que nesses 19 anos, eu tive ali pelo menos 10, muito focado na área de finanças, envolvida em números. E era bastante conhecida aqui no César, né, como a mulher do dinheiro. e fui pegando aí outras áreas e me interessando por outras coisas. Sempre me interessei realmente por muitas coisas e sempre me interessei por pessoas. E aí, hoje estou aqui para falar sobre capital humano, para falar sobre gente. E eu acho que essa é sempre uma história que é importante de eu dizer, né? A gente tem que se transformar muitas vezes e hoje eu estou bastante feliz e realizada aí também por estar podendo. Não esqueci o financeiro, estou lá também com foco nos números, mas hoje eu ampliei meus horizontes e tenho aí uma história bacana para contar junto com vocês aí, de uma atuação realmente e de uma transformação também pessoal. Que maravilha, né? Carla é a nossa diretora também do time de gente e gestão. Reúne aí uma galera que é gente para falar de gente pensando em gente, né? Algo que é muito importante aqui para o César. E você, Dea? Primeiro também podcast? Primeiro podcast, estamos aí. E aí, assim, é muito legal eu e Carla estar aqui, porque a gente passou por essa transformação juntas, né, Carla? Eu estou no César há 12 anos, sou administradora, e vim para o César para cuidar, de fato, da toda a área administrativa do César. E, ao longo desses 12 anos, vários desafios novos apareceram. E há 5 anos, mais ou menos, há 4 a 5 anos, estou aí nesse desafio de estar à frente do capital humano do César e participar dessa transformação.
E é muito legal ver que a transformação começa até mesmo pela diversidade dos perfis das pessoas que fazem hoje a gestão. Isso mostra um pouco a mudança, a transformação ao longo dos anos, do que vem sendo, né, essa gestão dessas novas áreas. E está ligada à tecnologia, isso tem tudo a ver, né? Então, assim, obrigada pelo convite. Vamos bater um grande papo aí, né? Trocar experiência, falar um pouquinho, porque eu acho que falar e escutar é uma grande oportunidade de aprendizado e de crescimento, né? Então, vamos trocar, estamos juntos. Que maravilha, né? Falar, né, sobre a transformação de um RH é um assunto muito em pauta hoje no mercado, né? Nós estamos vivendo cada vez mais essa nossa era tecnológica, onde todos os mercados precisam dar essa atualizada nos seus processos, né? Como vai cada vez mais buscar inovar. O César, por se tratar de um centro de inovação, como eu disse, há 26 anos, né, que vem aí no mercado, trabalha sempre com essa ideia de buscar inovar, de buscar olhar o que se faz e, mesmo que se esteja fazendo muito bem, com excelente resultado, buscar essa melhoria contínua, né? E o RH não podia deixar de fora. Aqui no César, o RH é chamado de capital humano, né? E apesar da gente ter esse tempo todo aí de história, né? É uma área que relativamente se transformou há pouco tempo, né? Num recursos humanos mais tradicionalista, onde a gente tem processos um pouco mais operacionais para atuar de vez nessa HR Tech. E aí, para as pessoas que estão, né, conhecendo esse termo agora, HR Tech é aquele recursos humanos voltado de uma forma estratégia para uma empresa que trabalha na área de tecnologia. Então, como é que foi essa mudança aqui? Porque nós, como disse, há pouco tempo que passamos, né, essa virada de chave, onde saímos dessa ideia daquela imagem de um RH clássico, né? Quando a gente pensa em RH, as pessoas primeiramente já vão com aquela ideia de as pessoas que fazem evento, que organizam aqueles cofres maravilhosos, que fazem aquelas ações periódicas, né, de celebrar aniversário da empresa, datas comemorativas. A gente sai desse papel que não trabalha um protagonismo para virar uma área que traz relevância, que traz contexto e que traz um posicionamento, né, protagonista nessa virada de chave, ajudando o César nesse crescimento. Como foi essa virada para vocês? Como é que vocês vivenciaram aí essa mudança, essa transformação de um RH para uma HR Tech? Vou começar, né? Paty, a gente, quando fala de um RH mais tradicional, uma parte muito que consumia muito o RH, ou capital humano, né, era a parte de pagamentos, né, que a gente até costuma chamar de pagadoria. Então, isso é uma visão minha, mas eu acho que normalmente o capital humano mais tradicional, ele era muito absorvido pela burocracia. Então, ele estava muito preocupado com benefícios, com folha de pagamento, ainda no processo, né, de baixa ferramentas, de baixa transformação digital, então, tudo muito manual. Você lembra lá atrás, para poder a pessoa ser contratada, era papelada, a pessoa vinha fisicamente, quase trazia 60 páginas, né, para uma passava, assinava 300 contratos. Era uma semana, eu acho, de processo de... e aí, vamos fazer até um paralelo, né? Acho que é importante fazer um paralelo para banco. Abrir conta em banco não era assim também, Sim, lá atrás? Perfeitamente. Você tinha que ir no banco, levava um monte de papel, chegava lá, esquecia algum, volta, pega... maior burocracia. Hoje, com o celular, você abre uma conta no banco. Então, antes de falar da transformação de César, é um contexto muito parecido, né? Da transformação de um capital humano que não respirava, não tinha tempo de olhar estrategicamente para as pessoas. Ele estava ali trabalhando naquilo que mantinha o dia a dia. E no máximo, ele estava realmente preocupado com fazer uns eventos, fazer o tal do coffee break. E aqui no César, a gente tem uma mudança, mas é uma mudança que, no meu entender, também ele está junto com uma mudança de contexto. E eu estou acostumada, por exemplo, sempre participei muito de boards, né, de conselhos de empresas. Qual era o assunto dominante de uma reunião de conselho? Números. Isso em qualquer empresa, não é no César. A gente ia para as reuniões, eu com a área financeira, eu já ia preparada, porque eu sabia que grande parte da reunião ia ser sobre resultado, EBITDA. E não só no César, em outros lugares também. Hoje em dia, a gente vê muito nos conselhos
alta gestão está preocupada com outro tipo de coisa. Está preocupado com as pessoas, sobretudo em áreas como a nossa. A gente trabalha na economia do conhecimento, né? Economia criativa, um pouco também. E meu material aqui é gente. Não somos indústria, não temos máquinas, não tem aquele negócio de é só apertar um botão ali que a gente produz mais. Eficiência operacional não faz muito sentido para a gente, né? Em outros segmentos, sim. Então, no nosso caso, mais relevante ainda, você fazer com que vai para um board. Vamos falar das pessoas, vamos falar de como é que está o clima, vamos falar de como é que os gestores estão conduzindo aquelas pessoas, como é que os gestores estão dando espaço para aquelas pessoas performarem, como é que a gente está desenvolvendo aquelas pessoas. Como é que tem uma estratégia, por exemplo, no caso do SESA, é super fácil a gente olhar o papel de um capital humano estratégico na hora que a gente fala que nós somos uma empresa em crescimento. Então, saímos, né, de uma empresa de 600 pessoas para hoje estar com 1.300. Como é que funciona uma estratégia dessa se o capital humano não for estratégico? Perfeito. Porque eu estou aqui para contratar pessoas, para atrair talentos, né, para fazer com que aquelas pessoas entrem e se desenvolvam, cresçam. Então, eu acho que... Eu vou contar a história ainda, vou deixar a Andréa falar, vou contar a história ainda do SESA, porque tem particularidades da nossa história do SESA, mas eu estou falando mais de contexto. É uma mudança que está acontecendo, e aí a gente depois fala sobre a entrada, digamos assim, da tecnologia, né, para nos ajudar, para que cada vez mais a gente possa ser estratégico. Perfeito, né? Quando então a gente pensa na transformação do RH, a gente não tem como desvincular essa ideia de transformação do SESA também, né? Carla trouxe um ponto muito importante, ideia, que é pessoas, né, no centro, né? E o nosso mote aqui no SESA é trabalhar exatamente essa ideia, né? Tanto que é uma frase que nos marca: pessoa impulsionando inovação, inovação que impulsiona negócios. Como é que é para você, então, ser head dessa área e nessa transformação? O que Carla falou foi uma das principais transformações que aconteceu. Então, quando a gente pensa em RH estratégico, é o RH, que aqui no SESA a gente chama de CH, sair de dentro da sua sala, onde você tinha a gestão de um time dedicado ao RH, para sair da sala e sentar junto com a alta liderança para participar da tomada de decisões, do direcionamento da estratégia da organização. Então, quando você tem um RH estratégico, ele sai da sua mesa e vai sentar. Hoje a gente não senta mais na mesa, hoje a gente está nos links. Mas a gente vai agora participar de links, né, de reuniões virtuais, remotas, onde seja, onde as pessoas estejam, para trocar e para decidir, tomada de decisão da estratégia de direcionamento de que projetos a gente vai fazer através do capital humano, disseminando para dentro da organização para conseguir alcançar os objetivos que a gente tem de crescimento. Quando a gente fala em RH estratégico, a gente está totalmente alinhado com tecnologia, tendência e negócios. O RH hoje, ele precisa falar sobre negócios, sobre tendência e sobre tecnologia. Então, é uma mudança de composição, mudança de estrutura, mudança de perfil das pessoas que trabalham nessa área, e mudança de conhecimento. Então, a gente... são tantas coisas, acho que a gente pode passar o dia todo aqui para falar sobre essas mudanças. E aí, lembrei um ponto agora importante, falando mais especificamente da nossa trajetória, aqui no caso, né, do SESA, eu cito aqui muito o papel das BPs. Né? Eu lembro que quando a gente tinha sempre teve BPs no SESA, no Capital Humano do SESA. Mas os BPs, elas trabalhavam juntos no capital humano, na mesma sala. E a primeira coisa que a gente disse foi, opa, mas espera aí, como é que você é BP da Cesar School e você não está lá, junto? Tem que entender, o BP tem que entender do negócio, porque a gente não vai ajudar ninguém aqui sem entender do negócio. Então, eu considero assim de muita valia, sabe, a mudança de pensamento e como a gente conseguiu, de fato, formar um grupo de BPs que estão entendendo do negócio, daquilo que a gente faz. Porque eu isolado, eu não vou saber por que, por exemplo, que eu não consigo contratar a pessoa certa para o projeto X.
Eu tenho que estar lá dentro, eu tenho que estar sabendo quais são as dores, quais são as limitações, como é que eu agrego, como é que eu desenvolvo aquelas pessoas. O time não está performando. Dentro de uma sala, sem estar no dia a dia com eles, junto, a gente não vai poder contribuir. Então, ser estratégico é isso. Não só estar no board, né, na tomada de decisões, ou seja, nenhuma decisão importante no César pode ser tomada sem a gente consultar o capital humano. O capital humano tem que estar lá, no mínimo, avalizando aquilo ali. Mas também, no dia a dia, os BPs precisam entender do nosso negócio. Então, eu acho que essa foi a grande virada de chave. Eles começaram a entender, de fato, o que é que o César faz. Isso. E aí, eu acho que isso, juntando, né, com o uso, né, de tecnologia, aí a gente começa, sim, a criar um capital humano muito mais estratégico. Ô, Carla, eu acho que vale a pena a gente contar, porque a gente tem muita gente nova no César, né? E aí, assim, veja, mais da metade do César tem menos de 2 anos. E eu preciso contar para vocês dessa transformação, o quanto foi simbólico e quanto foi, assim, algo que tornou diferente Foi um marco, mesmo. né? Foi Um marco, era essa palavra. O marco de quando a gente fala, temos que sair de dentro da sala, a gente ainda vai voltar para o contexto do presencial, antes de todo mundo remoto. Porque As salas do César, toda a área administrativa e o capital humano eram era um corredor com salas e portas fechadas. Por quê? Tinha a ideia, Carla, que era assim, tudo era muito sigiloso. Tinha que estar tudo trancado, né, dentro de uma mas, sala. na verdade, André, a gente já abriu as portas todas e até a controladoria a gente foi para um salão. Então, isso mesmo. Né, o A área modelo administrativa César, né? do César, ela estava se Toda. moldando, né? É, Não era a só gente- o César em termos de A negócio gente e trabalhou estratégia, durante né? muito tempo em salas, então tinha uma sala da controladoria, tinha a sala de compras, De tinha comunicação. administração, comunicação. E depois a gente diz, isso não é um modelo, não é a cara do César, vamos lá. Cria uma área só para o back-office. E aí a gente colocou todo mundo junto. E a controladoria, inclusive, eu fiquei, né? Mas a controladoria é o lugar ali que está pagamento, tudo, não dá para funcionar, dá. Eu digo, não, vamos lá, só manter cuidado que a gente resolve. A única que não foi para o espaço open foi o capital humano. Então, e sempre pegou muito isso. Por que o Isso. capital humano não está junto de todo mundo? E aí a justificativa sempre foi, não, porque aqui a gente precisa ter privacidade. É porque a gente está lidando ali com pessoas e etc. E aí, quando a gente assumiu, e veja, 2 outsiders, a gente eu não tenho vergonha de dizer, não sou da área de capital humano. Nunca fui. E recebi a missão de tocar, de fazer uma mudança, né? Precisava fazer uma mudança. Na época, a gente tinha muito problema com o clima organizacional. A gente estava ali, fizemos uma pesquisa um pouco antes, né, da gente assumir, a gente estava com 60% ali de ENPS, né? O nosso ENPS, que depois a gente fala o nosso Que ENPS. é aquela de hoje. avaliação, né? Que os colaboradores Vamos de uma deixar para o empresa, final né, a gente falar do nosso acaba- ENPS, né, Paty? Exatamente. Vamos dar A cereja do bolo, né? Então, Vamos dar só para contextualizar, então, o NPS é aquela avaliação que os colaboradores avaliam, né, da sua empresa. Própria Então, nessa empresa. época que foi mais ou menos o quê? 2018? Mais ou menos aí. 17, eu acho que a última foi 18. 17. E no último ano, aí eu acho que já 2018, a gente assumiu essa área nova aí em 2018. Então, ali 17, 18, tinha uma situação realmente muito insustentável com relação ao capital humano. Não só por ele não ser estratégico, mas porque, de fato, se entendia que ele atrapalhava o andamento da organização. Então, saiu uma pesquisa muito forte. A gente sempre faz pesquisa, né? Então, aquelas pesquisas para avaliar nossos serviços. E aí, a gente, fazendo uma pesquisa não só de capital humano, de tudo, o resultado do capital humano foi muito ruim. E isso trouxe uma crise, digamos assim, né? As pessoas que trabalhavam na área, muito difícil para aceitar aquilo ali, para entender o que estava acontecendo. E foi quando se observou que tinha que ter uma mudança maior, certo? Uma mudança geral. E aí entra realmente pessoas que não eram da área para poder propor um novo modelo. As mudanças, né? Uma mudança. A Andréia trabalhava comigo, mas na área administrativa. E eu sabia que a Andréia não tinha experiência com capital humano. Mas eu sempre vi em Andréia uma pessoa que tinha total capacidade de
mover o César na direção do que eu acreditava, né? Em ser uma empresa realmente com foco em pessoas, ser uma empresa muito mais colaborativa, aberta. Então, o caso que a Andréa queria que eu contasse é porque na segunda semana que a gente tinha assumido, o pessoal continuava na sala. Primeiro a gente teve que fazer o trabalho de pegar o time, né? E levantar essa moral, fortalecer. né? Fortalecer aquele time, né? Nos próximos desafios. Exatamente. Né? E com muita humildade de que, de fato, a gente tem boa intenção. Vamos lá, dá para fazer. Vamos junto. Eu preciso de vocês. A gente é um time aqui e a gente vai ter que achar esse caminho da virada. Mas, no final de semana, a gente mandei quebrar as paredes. Eu digo... Vamos botar todo mundo no salão e ver o que é que vai dar. E não tinha a menor intenção de causar, não. Era só porque eu sempre acreditei, eu já tinha colocado a controladoria do lado de fora. E eu digo, isso. Era uma ideia simples, né? Era Prática, uma coisa porque simples. A cultura do César é trabalhar, né? Open space, né? Que é aquela ideia de você Exatamente. tá sem paredes, né? Sem departamentos. Todo mundo tá junto, né? E uma ideia simples surgiu um marco, né? Aí Muitas pessoas antigas depois falam foi desse todo momento. mundo, mas isso não tinha intenção nenhuma. A intenção era Tinha um realmente... objetivo, né? Não tinha intenção Não tinha de nenhuma intenção por trás, nada. Era só realmente para poder trazer o pessoal, para poder o pessoal sair um pouquinho e ficar mais próximo das pessoas, ouvir. A primeira coisa foi essa, a segunda coisa foi botar eles mais próximos dos negócios. Então, fazer a redistribuição dos BPs. E Andréia aí, que pode falar mais, porque a partir dali ela entra no time, conduz o time, né? E aí a gente sai experimentando. Então, o César, a gente experimentou muita coisa, né? Então, tem um processo de experimentação. Pegando esse gancho, inclusive, aí da Carla, né? Quando você entra num time que está, né, com mais ou menos umas 8 pessoas, né, atuando de uma forma generalista, porque ainda era um recursos humanos operacional, né? Então, a atividade de um recursos humanos operacional, ela acaba sendo mais generalista, ou seja, pessoas que fazem, não há um direcionamento, não há verticais, não há áreas divididas, né? Todo mundo faz todas as atividades, né? Muitos RHs operam dessa forma, e aí você entra com um time dividido dessa forma, com uma pesquisa de avaliação não tão boa, né? Com esse impacto que acaba trazendo e com esse conhecimento pouco ainda na área de recursos humanos. Como foi que você trabalhou, né? Essa estrutura, né? A Carla comentou aqui dos BPs, né? Os BPs são os business partners, né? Como foi esse desenho que você conduziu dentro do time de capital humano do César? Foi difícil, não digo que foi fácil, porque você chegar de fora para assumir um time que estava frágil, né? Com pesquisas que não eram tão favoráveis, né? E aí eu tive que fazer um trabalho grande de fortalecer o time e aquelas pessoas que gostariam de continuar a acreditar que era possível, sim, fazer uma mudança e possível, sim, se aproximar do César como um todo, de escutar, de ouvir, parar para reconhecer quais são aquelas oportunidades que a gente tem de melhoria, porque não tem outro caminho, é o caminho da escuta. E nem todo mundo sabe escutar, né? Porque a gente se depara logo em justificar, em querer algum culpado. Mas a ideia era realmente montar um plano para que a gente pudesse acreditar de novo, alcançar essa credibilidade do César todo, né? E aí, o que a gente começou a fazer? Começou a experimentar. Quando Carla traz experimentação, é algo que a gente começou a colocar. Experimentação. A gente trouxe também o papel do design, né? E tentar entender o que... Eu acho que teve duas coisas importantes, André, te interrompendo. Teve a nossa preparação, que é importante dizer. Eu e André, a gente precisava de preparação. Isso. Então, a gente não dava tempo da gente sair para fazer cursos longos, não. Então, a gente foi buscar no mercado quem pudesse nos apoiar, com a preparação necessária para isso. E aí, a gente foi atrás já de tudo que há de mais moderno. Então, por exemplo, eu lembro que eu passei um dia todinho no Cubo, lá no meio das startups, atrás das startups que estavam ali, né, promovendo o novo para o capital humano. Depois a gente foi atrás de uma consultoria, né? E trouxe o pessoal da consultoria para junto da gente. A ideia não era só identificar dentro de casa. Sim, fez parte isso, mas buscar parceiros e tentar identificar quais são os conhecimentos e as tecnologias que a gente pode trazer para junto para performar
A gente que gostaria de performar e de realmente focar os nossos esforços para as pessoas. Então, quando você traz tecnologia, você traz conhecimento, você traz parceiros, você tem aquela equipe, aquele time com foco na parte técnica, mas que aí dá a chance de você focar na parte da estratégia. Então, a gente não poderia deixar de parar de fazer os sistemas rodarem, mas eu precisava ter um foco na estratégia, na ação, nos projetos que a gente iria trazendo para essa transformação e na parte técnica. E a gente trouxe tecnologia. Então, a gente tinha aí 8 pessoas. Essas 8 pessoas, hoje, Carla, nós somos 34 pessoas no Capital Humano. E a gente foi tentar entender que tipo de estrutura e que tipo de time de alta performance que a gente poderia estar trabalhando. Hoje, o Capital Humano, tinha mais gente no Capital Humano porque tinha o DP que era separado. Então, a gente ainda tinha essa separação, né? É verdade. Tinha um pessoal que cuidava da parte de burocrática, mais burocrática, pagamento, benefícios e etc. A parte de folha, né? Da Folha, né? Mesmo, né? Plano de saúde, essas coisas. E tinha o pessoal que era mais desenvolvimento, né? Capacitação, desenvolvimento, acompanhamento, plano de, clima e etc. Então, tinha mais gente. Mas aí depois a gente também viu que não dava nem para ficar junto, né? Outra grande mudança é isso. Foi. Toda a parte que é a burocrática do capital humano hoje está na controladoria. Porque a controladoria é muito mais processual do que quem cuida de gente. Isso. Então, as mudanças começaram por aí. Lembro também de uma outra coisa que foi bem, não sei se foi no início, já não tenho muito o cronograma aí, mas outra mudança assim, importante que começa a demonstrar, né, o que é um capital humano estratégico. É a história dos squads. A gente formou o primeiro squad logo no início, porque o grande problema, né, sempre foi a atração. E aí eu acho que você entra logo no início, depois desse experimento de dizer assim, a gente não tem dificuldade para contratar, para crescer. Então, vamos lá, quem é que faz, de fato, quem é que faz a seleção? São os engenheiros. Então, por que os engenheiros não estão no processo de recrutamento e seleção? Traz eles para dentro. Aí foi o primeiro squad que a gente montou, foi o de recrutamento e seleção. Começou a falar de squad, o primeiro foi dentro do Capital Humano, direcionado a recrutamento e seleção. E outra mudança foi colocar o time de talent acquisition, que hoje a gente chama assim, mas era recrutamento e seleção, com pessoas que sabem falar de tecnologia. Então, hoje, o nosso talent acquisition é altamente técnico. A gente trabalha ali junto com a engenharia para poder ganhar tempo, né, velocidade do nosso processo, para poder alcançar esse crescimento que a gente quer. O perfil é totalmente diferente dos antigos analistas de capital humano que trabalhavam, né? Então, vocês, além de terem feito, né, esse compartilhamento de melhores práticas, quando você foi para o Cubo, né, Carla, para entender o que estava acontecendo, quando vocês trazem aí esse contexto de avaliar como é que outras empresas estão fazendo, né, ou seja, aquele impacto também olhando o ecossistema, vocês organizaram também como seria essa ideia de um capital humano estratégico, né? Então, tiveram essa parceria com a área de desenvolvimento, a área de engenharia, né, vocês vão colocar no mercado, para trabalhar squads e começaram a se dividir no capital humano em termos de verticais, não é isso? Eu também fui, Carla, não sei se tu lembra, eu fui para São Paulo também para me desenvolver no que seria o RH ágil. O que é o RH ágil? O RH ágil. Então, passei 6 meses lá fazendo um curso em São Paulo, porque, de qualquer maneira, a gente precisaria olhar para o mercado. A gente acabou crescendo muito e olhando muito para dentro de casa. A gente precisa ir para o mercado. Aí a gente entendeu que o ponto de partida seria o desenvolvimento da liderança muito forte. E aí a gente trouxe, na época eu trouxe a Andrea Laurindo, né, que muitos aqui conhecem, para trabalhar esse desenvolvimento da liderança. Reforcei o time de Talent Acquisition para um time técnico, né, que pudesse realmente dar fluidez no nosso processo. Foi assim que eu cheguei aqui no César, pessoal. Eu preciso sempre dar essa pausa aí, né, para colocar essa emoção, né, dentro da história. E trabalhar muito o tema carreira, né? Então, quando a gente traz os BPs para ser o time de fortalecimento dessa liderança no acompanhamento da gestão de pessoas, isso foi outra estratégia assim, que deu super certo.
Então, assim, não tem como. É desenvolvimento de carreira, é atração, é tentar entender aquilo que faz sentido para as pessoas dentro do SESA, é escutar, desenvolver e acompanhar. Então, a gente diz hoje que o ciclo aí que o capital humano utiliza é atrair pessoas, talentos que tenham fit nossa cara do SESA, é desenvolver, acompanhar e reconhecer. Então, esse ciclo é muito importante, né? Para atrair, a gente precisa muito ter uma empresa que seja forte, que tenha uma marca forte. Então, a gente trabalha muito ali, né, no employee brand, né? A pesquisa de clima é importante por isso, porque quem divulga o SESA são os nossos colaboradores. Então, inclusive, o nosso programa hoje de maior sucesso é o Indique um Amigo. Paty, você pode falar mais do que eu sobre isso, mas esse fortalecimento de uma empresa realmente bacana para se trabalhar que faz com que eu, de fato, consiga atrair talentos, que é tudo o que a gente precisa numa empresa do conhecimento, né, num centro de inovação. Então, o trabalho é interno, mas o trabalho interno, através das pessoas, é que faz com que a gente tenha cada vez mais possibilidade de competir. E a gente está competindo nesse mundo global com as grandes. Então, um parêntese aqui, né? Estamos falando aí que a gente está inserido num mercado altamente competitivo e de escassez de talentos. A gente está ali no meio de uma grande confusão, que a gente não sabe onde vai parar. Vocês lidam com isso diariamente. Sabem o quanto é difícil a gente atrair um desenvolvedor, dependendo do perfil, né, da especialização, é uma agulhazinha ali que você tem que pinçar. Então, para isso, a gente tem que ter uma empresa realmente que esteja muito focada nas pessoas. Uma coisa que eu lembro também que sempre me incomodou é que a gente nunca investiu muito em capacitação, em aprendizado, né? Não capacitação no modelo mais tradicional, mas no aprendizado mesmo. Centro de inovação é aprendizado constante. Então, e a gente sempre teve o César School ali do lado. E não tinha nenhuma relação César School e capital humano. A gente fazia os nossos processos de formação ainda muito voltado conforme demanda, né? Conforme demanda e coisas muito que estavam ali no mercado, pronto, né? Então a gente precisa desenvolver aqui os gerentes nisso. Aí a gente ia para o mercado, pegava um curso que já está lá, pronto. Eu digo, e o César School, que é uma área de excelência, eu estou ali para poder, né, construir novas pessoas para o mercado. Estou preparando líderes, né? Então eu tenho um lugar de excelência para preparação de líderes. Foi quando André Laurindo chega e eu digo, André, a gente não tem uma besteira que todo mundo tinha, universidade corporativa, a gente não tem. Então a gente tem que ter o César Instituto de Inovação. Inclusive pega, né, resgata essa identidade, né, da César School com o César, né? É algo que algumas pessoas que não compreendem muito bem perguntam, né? São empresas diferentes, o César é uma coisa, a César School é outra. Não, nós somos a mesma instituição, né? Então resgata muito esse contexto, né? E é bem legal, né? Tem muitas pessoas, até inclusive Chartex, né? Dentro da área de tecnologia, né? Algumas pessoas da área de RH perguntam muito essa estrutura, né? Vem muito aqui ao César para compreender como é que a gente se dividiu, né? A gente está falando bastante aqui sobre a parte da atração, né? Vivendo essa escassez de mercado, que é algo que a gente vai também abordar mais dentro da nossa série, mas um ponto que eu chamo bastante a atenção que a gente traz aqui é a área de desenvolvimento humano de dentro da capital humano, que são o trabalho das business partners, né? E dentro da área de desenvolvimento humano, a gente também tem a área de educação corporativa, que é uma novidade recente aqui dentro do César, no sentido de estar agora com a nossa ownership, né? Essa nossa esse nosso direcionamento no sentido, né? E aí a gente tem 3 anos de educação corporativa, né? No formato atual, sendo executado pelo César School junto com a turma de capital humano. E a quantidade de programas que a gente tem, a academia ela está ali atingindo 100% dos colaboradores. Né? A gente tem vários, academia lidera, academia conecta, acelera. O acelera
é um baita de um programa. Então, assim, eu tenho um orgulho danado do que essas meninas estão fazendo, Laurindo, Andréia, você. O Acelera é super importante para uma empresa de tecnologia. Aí contando um pouco sobre o Acelera, né, para poder compreender. A gente também vai falar um pouquinho na educação corporativa. Pois divulga o Acelera, é algo porque o Acelera é fantástico. E trabalha com algo que a gente chama no mercado de skill gap, né? A gente tem essa escassez, ao mesmo tempo que a gente tem escassez de mercado. O que é um capital humano estratégico? Pega o exemplo do Acelera. Isso, exatamente. Isso. É trabalhar com essa ideia. Explica o Acelera. Então, o capital humano tem que entender que ele está ali para resolver as dores do negócio. Perfeito, cara. Ele não está ali para vou só ajudar aqui. Não. As dores do negócio. Qual era a principal dor do César? Crescimento. Como é que a gente não consegue crescer? Não tem sênior. O mercado está sem sênior. Então, vamos lá, vamos acelerar nossos plenos. Isso é um capital humano estratégico. Isso é uma estratégia, né? A estratégia com foco no negócio, pensando na sustentabilidade. Então, são negócio e pessoas. E a gente tem a School. Né? A School é o grande fomento da gente de pessoas. A qualificação, a aceleração dessas pessoas. E é uma área, é o nosso braço que retroalimenta. Isso. Né? As pessoas saem da School formadas, durante esse percurso já estão dentro do César, experimentando a vida do que é o projeto, as empresas, e aí vem para dentro de casa, a gente acelera, a gente desenvolve para, de fato, estar bem posicionado para enfrentar esse mercado. É fácil? Não é, né, Carla? Não. A gente é um processo difícil, mas vale muito a pena. E a ideia é a gente ter um capital humano cada vez mais estratégico e acompanhar a tendência e as mudanças do nosso contexto. Né? Então, assim, eu diria que esse crescimento, esse desenvolvimento, você encontrando as pessoas certas, nos lugares certos, encontrando os parceiros certos para poder lhe apoiar, né, na sua necessidade, naquilo que é a nossa necessidade, acho que é um belo de um caminho aí. O próprio programa Lidera, ele está ali o tempo todo dialogando com o planejamento estratégico. Lidera é a formação dos nossos gestores. Então, ele está ali entendendo para que lado a gente vai. O César está caminhando para onde? Então, a gente está falando muito, né, de novos modelos de negócios escaláveis. O César precisa desenvolver novos modelos, diversificar. Então, aí, veja, o Lidera está preocupado em quê? Em fazer com que os nossos líderes estejam capazes de tocar esse futuro, de construir esse futuro. Então, toda a grade do Lidera, ela está alinhada com aquilo que a gente está colocando no planejamento estratégico. Quem é o gestor do futuro, né? Quais são os conhecimentos? Quais são os desafios que perfil é esse tem, né? dessa pessoa que a gente precisa, que a gente vai precisar no futuro? Não é para agora. Então, a gente precisa formar pessoas para esse futuro, que o futuro não está tão distante assim. Não, a gente vê que a pandemia trouxe acelerou demais esse futuro. Então, o capital humano não estratégico, ele vai estar ali preocupado em, vamos treinar ali o meu gestor em X, que não tem nada a ver, digamos assim, com aquilo que a gente está planejando realmente de transformação ou de futuro para a empresa, entendeu? Então, acho que a gente deu vários exemplos aqui para mostrar o que de fato é um capital humano estratégico. E aqui a gente tem vários, né? E esses são benefícios diretos, né? Quando a gente pensa na preocupação de como atrair, na preocupação de como desenvolver esse talento, como auxiliar nesse sentido também de permanência, como trabalhar a carreira dessa pessoa, são todos benefícios diretos que a gente traz enquanto capital humano, né? Isso é muito bacana e é algo que a gente tem muito orgulho de estar vivenciando aqui no César. Queria também destacar algo que a Carla falou logo no início, né? Em relação à nossa pesquisa de satisfação, né? Ela comentou lá a pesquisa de 2017, que a gente, em termos da avaliação dos nossos colaboradores, estava lá na casa dos 60%, né, Carla? 60 e pouco por cento. E esse ano a gente teve aí uma média de 91% dessa classificação de NPS. Né? Então a gente vai aí, lógico, que outras avaliações já foram feitas, é o segundo ano, né? que a gente mede, né? E o ano passado já estava acima de 90 também.
Então, assim, a gente manteve também, nesses 2 últimos anos que a gente fez essa medição, esse percentual que é muito difícil de se conseguir. Impacta e a gente consegue ver direto, né? A gente tem, desde 2017 a gente trabalha, né, essa nota, a gente vai aumentando cada vez mais. Cada ano a gente vai batendo esse recorde, né? E também tem uma outra nota muito bacana, que foi a primeira vez que a gente participou, que é a GPTW, né? A Great Place to Work. A gente não participava. A gente participou pela primeira vez esse ano e atingiu também uma nota muito alta. E a gente celebrou com muita conquista, né, Dea? E assim, e você conseguir essa marca, se a gente ainda tivesse 600 pessoas no César, mas a gente conseguiu esse Tem resultado muita gente nova, com né? quase o triplo do tamanho. Então, como é que a gente consegue crescer e manter essa cultura, manter esse engajamento, né, das pessoas com o nosso propósito, fazer com que as pessoas estejam aqui porque gostam de estar aqui. Aí a gente aproveita o gancho para trazer aí outro aspecto extremamente importante realmente de um capital humano estratégico, que é o uso da tecnologia, né? Então, voltando lá a quando a gente começou e quando eu fui parar para procurar realmente startups e o que é que as startups poderiam fornecer para o César. O uso da tecnologia, ele não é para diminuir esforço. Pode ser também, mas aí ele não é estratégico, ele é só para ganhar eficiência ou produtividade. A gente está falando aqui do uso de tecnologia para fazer com que a gente tenha cada vez mais informação, para fazer com que cada vez a gente consiga, né, estar além. Andréa, quando disse, a gente tinha a gente cuidava de 600 pessoas, hoje a gente cuida muito melhor de 1.300. Claro que a gente tem mais pessoas hoje no capital humano, mas a gente não é a mesma relação. Então, a gente faz isso porque a gente hoje tem ferramentas que estão, inclusive, monitorando o sentimento das pessoas dentro do César. Conseguir um NPS desses, que é NPS mesmo, né, a metodologia não é o de 0 a 10, então aquela grade da medição de NPS, a gente faz igualzinho, seguindo a metodologia já conhecida do NPS, então fica muito difícil você ter, praticamente a gente não tem detrator, né? A gente, acho que não tem detrator, para chegar no 91% a gente não deve ter detrator no conceito da metodologia da medição dessa pesquisa. E aí o papel da tecnologia é de fundamental importância, porque exatamente depois que a gente começou a trabalhar, né, com algumas ferramentas plataformas. E com os dados, e fazendo bom uso dos dados, que não adianta ter a ferramenta também se você não está preparado, né, para fazer o bom uso daquilo ali. Exemplo, você, Paty, ali na sua turma do Talent Acquisition, você está fazendo uso de plataformas, né? Imagine fazer essa seleção sem a inteligência artificial, olhando como é que está o fit ali daquela pessoa, fazendo lá a sua busca muito bem precisa para poder você selecionar possíveis candidatos. Imagine, a gente fazia isso antes sem nada. Então, agora a gente tem tecnologia em cada vertical do capital humano. Então, a gente tem Talent Acquisition com a plataforma ali de captação e de acompanhamento e acompanhamento do fluxo de contratação. A gente tem desenvolvimento humano, a plataforma de aprendizagem nossa. Plataforma de aprendizagem. Onde estão as dentro. Academias todas têm que ter. Então, dentro da plataforma estão as academias, está toda a educação corporativa, como também a nossa área de design organizacional, também com a plataforma que nos traz a possibilidade de acompanhar a carreira das pessoas. Então, o processo de mobilidade é outro marco importante para a gente entender que o tamanho do César, a abrangência que o César tem, a pessoa às vezes quer trabalhar em outros desafios, ela não precisa sair do César. Ela consegue uma mobilidade, ela consegue identificar oportunidades de se desenvolver e crescer em novos desafios, novas tecnologias dentro de casa. Então, a plataforma, a tecnologia, as ferramentas, elas estão permeando todo o capital humano, mas ela por si só não faz tudo sozinha. Então, a gente precisa de ter liderança, pessoas capacitadas, dados. O capital humano hoje tem um designer,
de serviço. Capital humano hoje tem, Tem analistas de dados, analista de dados, apoiando a operação ali, né? Os analistas de dados estão ali engenheiros de dados também. Cientistas de dados, tudo ali ajudando, né? Para, de fato, estar nesse mercado de tecnologia com esse futuro e essa tendência de crescimento, porque nossa tendência é de crescimento, é isso, tecnologia e pessoas. E tem muita coisa ainda para a gente avançar, certo? Então, quando a gente fala em uso de inteligência artificial, a gente está hoje na fase, eu acho, ainda lidando com os dados, né? Então, a gente ainda faz muito pouco uso do IA para tomada de decisão, né, com relação ali à parte de capital humano. Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para avançar. Mas se você perguntar, já temos um ETA Tech, já temos no CESA, mas a gente ainda está aí num caminho longo para... Isso motiva muito, né? Esses desafios fazem literalmente essas quase 40 pessoas aí que acompanham o Capital Humano brilhar os olhos mesmo. Sem dúvida. É isso aí, pessoal. Como vimos então, pessoas mais tecnologia é uma equação de tendência de muito sucesso para a área de gestão de pessoas. É importante deixar posto que somos uma área de conexão humana e esse olhar para o sujeito precisa ser sempre valorizado como ponto principal de um RH. Mas a tecnologia pode vir a ajudar muito nisso. Muito bem, chegamos ao final desse nosso primeiro episódio. Olha aí que estreia bacana que a gente teve por aqui. Gostaria muito de agradecer a presença ilustre de Carla Godoy, representando aqui o C-Level, nossa CEO, diretora de Gente e Gestão. Carla, uma mensagem aí final para todo mundo. Paty, você acabou de falar, né? A gente terminou a conversa falando aí sobre a tecnologia e o quanto a tecnologia transformou, de fato, o capital humano do CESA. Mas capital humano é gente. Capital humano é pessoas. Nada substitui, para mim, nada substitui, por exemplo, até o nosso feeling, o presencial. A gente nem falou de híbrido, mas assim, né, é um outro desafio agora para essa nova etapa que a gente passa aí pós-pandemia. A colaboração, né? Então, tecnologia é fantástico. Ela vai ajudar você a crescer, ela vai ajudar você a ser mais estratégico, mas a minha mensagem final aqui é que tenha na sua equipe pessoas que gostem de pessoas, pessoas que escutem, né? Tenha a capacidade de escutar, de entender a dor dos outros. Isso não, tecnologia nenhuma substitui essa parte aí, né, da compreensão realmente, porque gente é complexo. Então, a gente pode ter IA, vai ter o machine learning, a gente vai ter um monte de coisa aí nos ajudando, mas gestão mesmo a gente faz ali, ó, no olho a olho, entendendo, perguntando quando você chega, e aí, Paty, está tudo bem? Tem alguma coisa? Posso te ajudar? Isso tecnologia nenhuma vai substituir, né? Então, gente, foco nas pessoas e entender que nada vai substituir, né? Não tem perigo da gente dizer, então eu vou ter um capital humano só de plataformas ou ferramentas, de jeito nenhum. Perfeito. E agradeço também a participação da Dea Queiroz, nossa head de CH do CESA, mais conhecida também como a minha líder maravilhosa. Eu que agradeço, Paty. Bom, minha mensagem, gente, não pode deixar de ser. Não vou repetir as palavras de Carla, mas junto com o que Carla falou, a questão do aprendizado constante. Nosso mundo hoje, nosso contexto de sociedade, da forma como a gente se relaciona, como a gente vive, a gente não tem como não aprender todo dia. Não trazer para nós mesmos, não é a empresa que vai nos ensinar. Nós mesmos, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que querem transformar o contexto que a gente está inserido e a sociedade, a gente tem que estar disposto a aprender todo dia. Essa é a minha mensagem. Aprender, se desafiar e saber que com estudo, com escuta, com relacionamento, né, a gente consegue enfrentar esses desafios do crescimento na área de tecnologia. Incrível, meninas. Foi um prazer ter vocês aqui conosco discutindo esse tema tão importante para os colaboradores do CESA e também para o público externo que quer conhecer um pouco mais, né, sobre a nossa história, a nossa forma de trabalhar.
E eu também gostaria muito de agradecer aqui a todos vocês, né, nossos queridos pessoas ouvintes que nos acompanharam nesse primeiro episódio. Deixar aqui também o convite para que vocês continuem acompanhando a nossa série sobre capital humano. Como a gente falou, a gente tem muito ainda para comentar, né? As nossas áreas aqui dentro das nossas verticais de capital humano vão ser convidadas para falar um pouco sobre talent acquisition, sobre desenvolvimento humano, sobre design organizacional, que é um modelo de negócio muito novo dentro do HR Tech. Então, a gente queria agradecer e pedir para que vocês continuem aí acompanhando essa série sobre RH, seguir o nosso podcast e também acompanhar o César em todas as redes sociais. Você tem uma sugestão, um comentário a fazer sobre o assunto, ou até mesmo uma dica para a gente? Chega mais e manda um e-mail para o podcast@cesa.org.br. Bora, Dali? Até mais, pessoal! Obrigada, gente.